Peppa pode ter uma irmã secreta que rouba seu lugar nos episódios. E essa irmã talvez esteja ligada ao desaparecimento dos avós paternos da família. Além disso, existe outro irmão escondido nessa história. Escondidos. A existência de uma porca parecida com a Peppa é discutida desde que um pôster misterioso da família Pig surgiu na internet. Dê um zoom aqui na janela. Essa porquinha idêntica à Peppa é sua irmã perdida. Porém, ela não é a única irmã. Existem no mínimo duas, e logo você vai entender o porquê. Como a existência dos irmãos secretos é um mistério, eles não têm um nome oficial. Então, nós mesmos vamos nomeá-los. Um deles se chamará Pop, e a outra, que deve ser a garota que vimos naquela janela, vai ser chamada de Olivia. Acredite, temos motivos para chamá-los assim, e isso é algo que você vai entender se continuar neste vídeo. Preparado para conhecer os gêmeos da Peppa que ninguém pode ver? Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Peppa maligna. Percebeu que, às vezes, Peppa é muito mais má do que o normal, a ponto de parecer outra personagem? Isso é porque, talvez, a Olivia finge a ser Peppa em certos episódios. Um exemplo disso está no episódio A Briga, The Quarrel, em que Peppa fica irritada ao perder vários jogos para Suzy Ovelha e acusa injustamente Suzy de estar trapaceando. Ela não se desculpa nem depois de a ovelha ter ficado triste com isso, fazendo com que as duas parassem de ser amigas até serem convencidas pelo papai Pig a fazer as pazes uma com a outra. É difícil imaginar a Peppa agindo desse jeito normalmente, ainda mais com a Suzy, sua melhor amiga. Esse é um dos principais motivos para muitos acreditarem que havia algo de errado com a Peppa neste episódio. Isso porque, provavelmente, não era ela de verdade, mas sim a Olivia. Essa sim tem motivos para estragar a amizade de Suzy e Peppa, já que Olivia deve sentir bastante inveja da Peppa, que, ao contrário dela, pode viver uma vida normal e ter amigos. Essa nem foi a única vez que Olivia supostamente assumiu o lugar de Peppa para praticar maldades. Em outro episódio, a porquinha simplesmente proibiu George e Richard Coelho de brincarem com ela e com as outras garotas dentro da casa na árvore, sendo que os dois garotinhos nem estavam fazendo bagunça. É claro que George e Richard choraram, porque foi uma decisão muito maligna da Peppa. Ela só costuma expulsar o George de algum lugar se ele estiver fazendo bagunça, mas neste episódio foi totalmente gratuito, o que nos faz pensar que, novamente, era a Olivia quem estava no lugar da personagem principal. Tudo apenas para fazer o George sofrer. Em quais outros episódios será que Olivia estava fingindo ser Peppa? Nomes. Outra pista que Olivia deixou está no episódio O Livro da Mamãe Pig, Mummy Pig's Book, em que Peppa abre um jogo no computador e o placar mostra várias letras que representam os nomes de diferentes membros da família Pig que jogaram aquele game, com Pep representando Peppa e Gel representando George. Mas espere, dê um zoom no último nome. O que OOP deveria significar? Nenhum membro conhecido da família Pig tem um nome que comece com O. Por isso, muitos acreditam que essa seja a conta da irmã secreta da Peppa, a Olivia Pig. Esse nome se encaixa perfeitamente com as letras OOP, e é justamente por isso que acreditamos que uma das irmãs gêmeas se chama Olivia. É bizarro pensar que Olivia entra no escritório da Mamãe Pig para jogar quando ninguém está vendo, especialmente porque significa que, mesmo sendo do mal, ela gosta de se divertir como qualquer outra criança. Você também acredita que Olivia pode mesmo ser real? Se sim, comente aqui embaixo, #Olivia. Perseguidora. Olivia pode ser má, mas existem pistas de que Pop é um irmão do bem. Para entender isso, vamos ter que voltar aos episódios em que a família Pig estava de férias na Itália. Dê um zoom aqui. Peppa esqueceu Ted e o deixou para trás, e então um policial encontrou o urso e o devolveu para ela. Mas e se quem realmente tivesse ajudado Peppa tivesse sido Pop,
Afinal, o ursinho da Peppa foi esquecido pela porquinha várias outras vezes durante esses episódios, mas aquele policial sempre o encontrou e o levou de volta para Peppa. Achamos que Pop está observando a família Pig 24 horas por dia e liga para esse policial para fazê-lo devolver Ted a personagem principal sempre que necessário. Caso contrário, não teria como o policial sempre saber onde Ted está, nem para onde a família Pig foi. Calma aí, se é assim, Pop seguiu sua família até a Itália? Nossa, então ele é tão perseguidor quanto a Olivia, com a diferença de que Pop só quer ficar perto de sua família e ajudá-la quando pode. É por isso que o chamamos de Pop. É um nome parecido com Peppa, porque ele quer ser amigo dela em vez de machucá-la. É quase como se os criadores do programa tivessem inventado a personagem principal no mesmo momento em que inventaram Pop, como se a ideia original fosse a de que eles seriam uma dupla, Peppa e Pop. Escritório. Mesmo que Olivia tenha feito coisas tão terríveis, parece que Mamãe Pig sabe que ela se esconde na casa e a ajuda a continuar se escondendo. Aproxime a câmera da estante de seu novo escritório. Vemos a foto de George com uma porquinha parecida com Peppa. Porém, esse vestido com bolinhas não é o mesmo vestido vermelho que Peppa usa, o que pode significar que essa garota no desenho é Olivia. Se Mamãe Pig ainda tem uma foto dessa garota em seu escritório, é porque ainda sente amor por ela, mesmo que Olivia seja tão maligna. Aliás, lembra que encontramos o nome da Olivia escondido em um jogo de computador? Esse computador fica justamente no escritório da Mamãe Pig, o que significa que Olivia realmente passa um bom tempo do seu dia lá dentro. Pensávamos que ela só entrava enquanto ninguém via, mas agora que vimos aquela foto dela no escritório, fica cada vez mais fácil acreditar que Mamãe Pig realmente está ajudando Olivia. A garota passa seu tempo no escritório porque a mãe da Peppa deixa. Vários filhos. Ok, mas por que achamos que, além da Olivia, também existe o Pop? É mais simples do que parece. Na vida real, os porcos costumam ter vários filhotes de uma vez. Por isso, é estranho que a Mamãe Pig tenha tido apenas um bebê por vez. E o próprio desenho já transformou a biologia dos animais em uma pista. A senhora Coelho, Mamãe Coelho, teve gêmeos, em referência aos coelhos serem conhecidos por terem muitos bebês. Então isso também pode ter acontecido com a Mamãe Pig. E Pop seria o gêmeo escondido de Olivia. Ela não tem tantos bebês quanto um coelho de verdade, mas isso indica que a senhora Coelho ainda tem mais chances de ter gêmeos do que outros personagens do desenho. Logo, a Mamãe Pig deveria seguir essa mesma regra. Tudo bem ela ter tido apenas um único bebê nas vezes em que teve George, Peppa e Eve, mas pelo menos uma das gestações deveria ter dado origem a gêmeos. Por isso, faz certo sentido que Peppa não tenha apenas uma irmã secreta, mas 2 irmãos secretos, e eles são gêmeos. E aí, já clicou em inscrever-se? Se não, faz isso agora e fica colado com a gente em todos os vídeos. Porão. Mas onde esses gêmeos estão se escondendo? No caso da Olivia, é bem possível que seja no porão. É um canto da casa da Peppa que raramente aparece, mas que é muito suspeito. Quando a luz da casa caiu, Papai Pig foi procurar uma lanterna dentro do porão e bateu em algo assim que desceu as escadas. Não foi alguns passos depois de descer a escada, mas sim uma batida instantânea. Ou seja, um objeto havia sido colocado logo na frente das escadas, como se fosse uma armadilha colocada pela Olivia para fazer Papai Pig sofrer. Tudo bem que andar no escuro é perigoso, mas por que um dos membros normais da família Pig teria colocado algo bem na direção por onde todo mundo anda? Sem contar que Olivia pode ter sido responsável por cortar a luz da casa nesse episódio. Quando a luz cai, os pais da Peppa agem como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, e ninguém tenta ver o que realmente causou a queda de energia. Talvez porque, no fundo, eles saibam que foi Olivia quem fez isso. Pela personalidade maldosa dela, é de se imaginar que ela faça esse tipo de coisa só para atormentar sua família. Enquanto Olivia passa suas noites no porão, achamos que Pop dorme no sótão, outro lugar bem misterioso da casa dos Pigs. Os membros da família raramente vão lá, mas nas vezes em que vão, podemos perceber que há coisas bem interessantes lá dentro. Dê um zoom aqui. Por que brinquedos são guardados no sótão se Peppa e George já têm uma cesta de brinquedos? Deve ser porque esses brinquedos não são para eles, mas sim para Pop. Espera aí,
A casa da Peppa foi completamente reconstruída em 2025 e ficou muito maior do que antes, ganhando lugares novos onde Olivia e Pop também podem se esconder. Você consegue imaginar quais são os novos esconderijos dos irmãos ocultos da Peppa? Prepare-se, porque vamos te contar e garantimos que vai ser chocante. Novos esconderijos. A Peppa ganhou um quarto só para ela, mas olhe bem para sua cama. Peppa ainda dorme em um beliche, mesmo que não precise dividi-lo com George. Será que é a Olivia quem dorme na parte de baixo enquanto nós não estamos vendo? Se prestarmos mais atenção, perceberemos que a cama de baixo tem cortinas. Essas cortinas são perfeitas para Olivia, porque assim ela pode dormir sem que ninguém a perceba. E isso é perfeito para uma garota tão obcecada pela Peppa quanto ela. Quanto ao Pop, acreditamos que ele passou a dormir na garagem que a casa ganhou. O motivo? Dê um zoom aqui. Tem brinquedos na garagem, assim como tinha no sótão. Ele deve ter levado seus brinquedos até lá. E faz sentido. Pop gosta de acompanhar sua família a todos os lugares aonde eles vão. Como o carro fica na garagem, ele pode se esconder no porta-malas sempre que percebe que sua família vai sair de carro. Agora vem a pista que pode explicar por que os gêmeos foram expulsos da família. Prepare-se, garantimos que vai ser chocante. Avós paternos. É muito possível que a resposta para esse mistério tenha relação com os avós paternos da Peppa, ou seja, os pais do Papai Pig, que nunca apareceram na série. Acredite se quiser, mas existem boas chances de que Olivia tenha matado os dois. Afinal, em mais de 20 anos, eles nunca apareceram nem sequer foram mencionados. Peppa só conhece os seus avós maternos, que são os pais da Mamãe Pig. Eles já apareceram em vários episódios, enquanto os pais do Papai Pig nunca deram as caras. Na verdade, ninguém nunca sequer falou dos avós paternos da Peppa nesses mais de 400 episódios, quase como se eles fossem um assunto proibido. Parece até que um trauma muito pesado envolve esse assunto. O fato de os pais do Papai Pig terem sido eliminados por Olivia, a filha dele, é traumático o bastante para o assunto se tornar um tabu. E também é uma razão bem compreensível para Olivia ser expulsa da família. A grande dúvida é Pop. Por que ele também foi abandonado mesmo sendo do bem? Bem, nossa aposta é que Olivia manipulou o resto da família Pig para fazê-los pensar que Pop a ajudou. Tudo para que ele também fosse expulso e Olivia tivesse companhia. Já vimos que Olivia é mestre da manipulação, assumindo o lugar da Peppa em vários episódios e enganando a todos sem dificuldade. Então, não é um absurdo pensar que Pop foi abandonado por causa dela. Esse foi só o começo, porque ainda tem mais 2 vídeos super divertidos na tela. Clica e segue com a gente!